São 12 horas e 18 minutos, 12 e 18. A gente quer aproveitar o momento, a oportunidade, para fazer o convite aqui nos microfones da 98 FM para que o pré-candidato Carlos Eduardo venha para uma entrevista aqui no 12 em ponto 98, né, Túlio? Faz bastante tempo que a gente convida Carlos Eduardo para sentar aqui conosco, bater um papo, conversar sobre política, sobre a candidatura, pré-candidatura dele. A assessoria de Carlos Eduardo está na escuta. Acabou de mandar para a gente um complemento, inclusive, dessa resposta do pré-candidato ao Senado em relação à denúncia feita pelo Gemerson. Ouvindo o nosso comentário aqui, né, sobre a posição de Carlos Eduardo também, né, que uma hora está no palanque do Lula, outra hora está no palanque do Ciro. A assessoria de Carlos Eduardo mandou uma nota complementando que o pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo, nunca formalizou apoio a Lula para presidente. Ele não nega a simpatia, mas o seu candidato a presidente é Ciro Gomes. Então tá aí mais um complemento aqui da assessoria de Carlos Eduardo, e já fica aqui o convite público para que o pré-candidato venha aqui ao nosso programa para a gente conversar com ele. Essa questão da formalização, ela não vai acontecer por uma questão legal. O que se vai ver na campanha é que no palanque, vamos raciocinar que naquele dia na Arena das Dunas fosse realmente um comício político-eleitoral já no período permitido pela legislação. Carlos Eduardo estaria lá? Sim, porque Fátima o convidaria, o PT o convidaria, porque vai formalizar o apoio à sua candidatura. E aí ele estaria num comício em que todos pediriam voto para Lula e para Fátima e para ele. E ele ficará como? A gente falei no tempo passado, mas já faço no tempo futuro. Como ele ficará quando se desenhar um comício como esse, em que ele é o candidato apoiado formalmente pelo PT, vai estar num comício em que Lula deverá ou poderá estar, e Fátima também. Ele vai, neste momento, pedir voto para Ciro Gomes, vai silenciar e correr o risco também de ser infiel na sua omissão, né, de estar num comício e não pedir voto para o seu candidato a presidente da República. O que é que vai acontecer? Somente o tempo dirá como ele vai se comportar em relação a um comício como esse. Por outro lado, né, tem a situação de Rafael Mota, que ontem participou em Brasília de um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Distrito Federal. Rafael estava lá, flanando lá com Lula, com Alckmin, com toda a turma do PT e do PSB. Como isso vai ter, se isso vai ter alguma consequência aqui no Rio Grande do Norte, se vai mudar alguma coisa na relação PT-PSB ou PT-PDT, somente o tempo dirá. O fato é que Rafael estava lá fazendo o L de Lula e Lula também. Quando eles estiverem juntos no Rio Grande do Norte, Lula vai levantar a mão de Carlos Eduardo e de Rafael, ou só de Carlos Eduardo e não de Rafael, ou de nenhum dos dois. Essa é uma situação para o PT e o PSB, e que não são os daqui. Não vai ser o ex-presidente Júnior Souto, que já externou a posição do partido. Aliás, o ex-deputado, que é atual presidente do PT, Júnior Souto, já externou a posição do partido de manter o apoio formal à candidatura de Carlos Eduardo Nunes Alves ao Senado da República e não de Rafael Mota. Mas não vai depender daqui, vai depender de Brasília e de São Paulo. O PSB de Rafael, com Carlos Siqueira, com Geraldo Alckmin, e o PT com Lula, Gleisi Hoffmann, e todas as duas cúpulas reunidas é que vão definir o que é que vai acontecer. No primeiro evento em que estiveram os dois presentes, Lula não falou nem de um nem de outro. Mas ninguém sabe como é que isso vai se desenrolar na campanha.